Livro de Geografia Bíblica, capítulo 15, Cidades de Israel. Quando os filhos de Israel chegaram a Cades Barneia, Moisés enviou 12 homens para espiar a terra de Canaã, de Dan a Berseba, do grande mar ao Jordão, com o seguinte propósito: E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Números 13, 19, 20. Os 12 então espiaram a terra e trouxeram o seguinte relatório: O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, Números 13, 28. A palavra hebraica para cidade é Ir. Aparece quase 1000 vezes no Antigo Testamento. O feminino é R. Só que no caso como fosse um R mudo. Né? Nas Óstraca de Laquis é grafada como Ir. No Sabeu Ir, isto é, uma acrópolis ou um castelo sobre o monte, no grego polis, no latim urbs. Kiriate é quase sinônimo de Ir. Esdras 4, 10 ao 15. 3 espécies de cidades devem ser distinguidas. 1. Kiriate ou Ir é a cidade propriamente dita. 2. Shahar ou Kefar indica uma aldeia aberta, isto é, sem muros. 3. Irmibizar Irmibizar é uma cidade fortificada. Uma cidade podia ser murada, mas não evitava que houvesse junto à cidade uma fortaleza, onde se refugiava o povo em tempos de guerra ou nos cercos prolongados. Também o povo das vilas e aldeias adjacentes se abrigava nessa fortaleza. A Septuaginta traduz muitas vezes Kiriate, cidade, por Come, vila. O hebraico distingue-as. As versões vernáculas da Bíblia fazem o mesmo. Jeremias 19, 15, 49, 2 e Ezequiel 16, 48. O livro de Josué menciona a existência de mais de 600 cidades. As cidades antigas eram muradas e tinham grandes portas de ferro ou de bronze, com fortes ferrolhos e trancas. Juízes 16, 3. As menores contavam com uma só porta. Lucas 7, 12. Via de regra, as cidades eram edificadas sobre montes como Jerusalém, Hebrom, Belém, Ai, Samaria, etc. A média de população de uma cidade era como a de Ai, 12.000 habitantes. Josué 8, 25. Gibeão era mais populosa que Ai. Josué 10, 2. Nínive tinha mais de 120.000. Jonas 4, 11. As menores oscilavam entre 1.000 e 5.000. As ruas eram estreitas e escuras. Em algumas ruas, casa com casa, e se ligavam na parte superior, deixando embaixo uma espécie de túnel. Cada cidade contava com praças grandes para mercado e reuniões populares. Neemias 8:13, Jó 29:7. Além de Migrache, os subúrbios ao redor da cidade. Animais andavam soltos pelas ruas e não raro entravam nas casas. Flávio Josefo afirma em Antiguidades Judaicas que, na época do Império Romano, as menores cidades não tinham menos de 15.000 habitantes. Nessa época, Jerusalém tinha um perímetro de 6 quilômetros com 150.000 habitantes. Em tempos de festas, mais de 2 milhões se cotovelavam dentro de Jerusalém. No cerco dos romanos, em 66 a 70 d.C., mais de 2 milhões de habitantes se abrigaram na cidade fortificada. Os levitas receberam 48 cidades com vilas, hebraico Banot, literalmente filhos, e aldeias dessas 13 foram destinadas aos sacerdotes e 6 para cidades de refúgio. Ao tempo do ministério terreno de Jesus,
As cidades contavam com densa população. As grandes multidões que acompanhavam o mestre vinham da região de Decápolis, de influência helênica marcante, portanto mais liberal do que as massas judaicas cheias de preconceitos raciais e religiosos. Será impossível descrever uma a uma as centenas das cidades palestinenses alinhadas na Bíblia. Algumas foram destruídas, outras abandonadas, outras soterradas e outras transformadas. Também não citaremos todos os nomes, pois essa seria uma tarefa para um dicionário bíblico. Descreveremos algumas, as mais importantes. Hebron. No hebraico, no grego e no latim é sempre Hebron, e significa confederação, que pode vir a ser união, no sentido de koinonia, comunicação, comunicação. O nome antigo era Kiriat Arba. Kiriat Arba refere-se a O nome antigo de Kiriat Arba, Josué 15, 13, 14, 21, 11. Juízes 1, 10. Arba era pai de Anak, que gerou Sesai, Aimã e Talmai. Kiriat Arba refere-se a Tetrápolis, cidade dos quatro. Isto é, as 4 cidades confederadas dos Enaquins, das quais Arba vinha a ser a maior ou então a capital. Números 13, 22 diz que Hebron foi fundada 7 anos antes de Zoan, no Baixo Egito, mais ou menos em 1750 a.C., época de Tanis. É das mais antigas do mundo. Abraão viveu na região junto aos carvalhais de Manré, Gênesis 13, 18, ali pelo ano de 1850 a.C. Seu nome atual para o judeu é Hebron e para o árabe Aram El Halil, o cercado do amigo. Isaías 41:8. Situa-se 48 quilômetros ao norte de Berseba, em 32 quilômetros ao sul de Jerusalém. Fica a mais de 1.000 metros acima do Mediterrâneo. É a mais alta cidade da Palestina. Hebron conta com mais grandes açudes. O maior é o do Sultão, situado no lugar onde foram atirados os cadáveres assassinos de Isbosete, 2 Samuel 4:12. A Bíblia registra os principais acontecimentos de Hebron através dos séculos. Primeiro, Abraão edificou um altar ao Senhor, Gênesis 13:18. Segundo, de Hebron, Abraão saiu para libertar Ló, Gênesis 14, 13, 24. Terceiro, em Hebron nasceu Ismael, Gênesis 16. Quarto, Abraão hospedou mensageiros celestiais, Gênesis 17, 1, 18, do 1 ao 15. Quinto, morreu Sara. Abraão comprou a Efron, o Eteu, o campo e a gruta de Macpela, e ali sepultou Sara, Gênesis 23. Sexto, outras pessoas foram sepultadas em Macpela, Gênesis 25, 7 e 11. Sétimo, Abraão, Isaque e Jacó viveram em Hebron, Gênesis 35, 27 e 37, 1. Oitavo, Isaque viveu muitos anos em Hebron, Gênesis 35, 37. Nono, José viveu em Hebron com seus irmãos, Gênesis 37. Décimo, de Hebron, Jacó e sua família são levados ao Egito, Gênesis 46, 1. 11º, os 12 espias passaram por Hebron, Números 13, 22 e 24. 12º, Oão, rei de Hebron, foi vencido por Josué, Josué 10, 3. 13º, Caleb herda Hebron e alarga seus territórios, Josué 10, 3.
No caso aqui eu estou lendo o 12º, né? Orão, rei de Hebron, foi vencido por Josué. Josué 10.3. 13º, Caleb herda Hebron e alarga seus territórios. Josué 14:6-15. 14º ou 14, a cidade de Levita tornou-se pertencente a Judá. Josué 15:54. 15, cidade de refúgio. Josué 20.7. 16, em Hebron, Davi foi ungido rei sobre Judá e veio a ser a primeira capital de Judá. 2 Samuel 2:1. 17, Abner é morto à traição por Joabe. 2 Samuel 3:6-39. 18, Davi matou os assassinos de Esbozete. 2 Samuel 4:5-12. 19, Absalão rebela-se contra o pai. 2 Samuel 15:7-12. 20, fortificada por Roboão. 2 Crônicas 11:5-12. 21, colonizada por judeus que voltaram do exílio babilônico. Neemias 11:25. 22, ocupada por Edom, que mais tarde é expulso por Judas Macabeu. 1 Macabeus 5:75. 23, durante a guerra com os romanos, 63 a 70 d.C., Simão Bar Giora resistiu de Hebron Cerealis. Entretanto, tenente de Tito tomou-a, incendiando-a completamente. A cidade ficou abandonada até a conquista árabe em 634 d.C., sendo transformada em honra a Abraão numa das 4 cidades sagradas do islamismo. Foi ocupada por algum tempo pelos cruzados. A Enciclopédia de Cultura Judaica Histórica, a vida de judeus em Hebron no século XV d.C. até nossos dias. Hoje Hebron é uma grande cidade com mais de 120 mil habitantes, em sua grande maioria composta de árabes. A cidade vive de artefatos de cerâmica, da lavoura e de pequenas indústrias. Jericó. Nome duas formas no hebraico: Ierehó e Ierió. Esta última, segundo o The International Standard Bible Encyclopedia, conserva a influência do cananeu primitivo. Outros admitem que o nome deve vir da mesma raiz que Iareá, lua, e ligam-na com o antigo deus lua dos semitas ocidentais, Ari e Ierá. Os outros ainda veem em Jericó o significado de lugar de fragrância, lugar perfumado. A referência enciclopédia apresenta o quadro geológico da região de Jericó de modo satisfatório. Localização: situa-se no Vale do Jordão, pertencente à tribo de Benjamim. Josué 18:21. A 28 quilômetros a oriente de Jerusalém, a 9 quilômetros do oriente do Jordão e a 16 quilômetros da boca do Mar Morto, 1,5 quilômetros a noroeste de El Riá, a moderna Jericó. O Novo Dicionário da Bíblia afirma: o enorme montão, em forma de pedra, tem cerca de 400 metros de comprimento, de norte a sul, e mais ou menos 200 metros de largura, na extremidade mais larga do norte, e cerca de 21 metros de espessura. Refere-se a Tel El Sultan, a Jericó bíblica. A Jericó de Herodes e do Novo Testamento é representada pelos montões de Tulu, Abu El Alaique, a 1,5 km da moderna El Riá, e, portanto, ao sul de Jericó do Antigo Testamento. Arqueologia. Na realidade, há 3 Jericós, a saber, primeiro, a de Josué, hoje identificada como El Sultan, no sopé do Monte da Quarentena. Acham-se desenterradas muralhas da antiga cidade e outros elementos da primitiva civilização. Segundo, outra é a Jericó Herodiana, a sudeste da anterior, próxima do ribeiro de Querite. A última é a Jericó atual, chamada El Riá. Desde o século XIX, os arqueólogos escavam Jericó. Em 1868, Sir Charles Warren colocou sondas na região. Os alemães Selin e Watzinger
1907 a 1909 fizeram importantes revelações. O trabalho nitidamente científico foi realizado por Garstang, 1930 a 1936, a quem coube a honra de encontrar a Jericó bíblica. Vicente e Albright discordaram das datas apresentadas por Garstang. Todos estes escavaram no Tel El Sultan, 2 quilômetros a noroeste de El Riah, em 1952, estendendo seu trabalho até 1957. A arqueóloga K.M. Kenyon continuou a escavar o Tel El Sultan e concluiu que as muralhas encontradas por Garstang datavam de pelo menos 1000 anos antes de Josué. A arqueologia sustenta que as muralhas do tempo de Josué eram ixas, construída em 1600 a.C., e que se encontravam em perfeita conservação ao tempo da conquista de Canaã por Israel. As descobertas de Tel El Sultan comprovam de modo cabal que Jericó existiu antes de 5000 a.C., destruída muitas vezes e outras tantas reedificada, substituiu até 300 a.C. As escavações revelaram monumental arquitetura e uma escultura craniana em vários estratos no período neolítico, confirmando Jericó como o centro urbano mais antigo conhecido no mundo. A Jericó herodiana foi localizada em Tulu Abi El Alaik, 2 quilômetros a sudoeste de El Riah. A cidade. A palavra Jericó ocorre mais de 50 vezes no Antigo Testamento, sendo 26 no livro de Josué. No Novo Testamento, 7 vezes. Jericó também é chamada de Cidade das Palmeiras, Deuteronômio 34:3. Juízes 1:16 e 3:13. Está a 300 metros abaixo do nível do mar. É um oásis. Nunca chove em Jericó. 2 ou 3 fontes alimentam de água a cidade, sendo uma delas Ain El Sultan, conhecida também como Fonte de Eliseu. 2 Reis 2:19-22. Informação confirmada por Joséfo. É a cidade mais verde do Israel de hoje. A temperatura é constante, 32 graus de dia e 28 graus à noite, de janeiro a dezembro. Desde muito tempo, os ricos invernam nela. A mais ou menos 1 quilômetro da fonte de Eliseu encontra-se o encantador palácio atribuído ao califa Hisham, da dinastia Omayyad, construído em 724 d.C. e reconstruído em parte recentemente. Junto a Jericó estão casinhas abandonadas. Centenas e centenas é o campo de refugiados palestinos, completamente abandonado desde 1967. Os judeus, bem como os árabes ricos residentes em Israel, construíram palacetes e mansões onde passam o inverno. Isso contrasta com a vila pobre de El Riah. A estrada velha de Jerusalém a Jericó hoje está abandonada. Uma nova asfaltada e bonita acabou com os assaltantes de outrora. Testemunho da Bíblia. A Bíblia registra os seguintes importantes fatos relacionados com Jericó. Moisés contou os israelitas diante de Jericó, tá em Números 26, 3:63, mas não vou falar mais a referência. O Senhor falou a Moisés, ponto. Jericó era uma grande cidade com altas muralhas e governada por um rei, ponto. Josué enviou a Jericó 2 espias, ponto. Foi tomada por Israel e declarada anátema, ponto. O pecado de Acã, sua queda infundiu temor nos reinos vizinhos. Dada à tribo de Benjamim, reedificada por Iel, o belemita. Elias e Eliseu passaram por ela, indo ao Jordão. Os mensageiros de Davi, humilhados por Anum, permaneceram em Jericó.
Eliseu purificou as águas de Jericó, preso Zedequias por Nabucodonosor. Israel entregou os cativos de Judá e conversão de Zaqueu. Testemunho extrabíblico. Pompeu acampou em Jericó e dormiu nela uma noite. A cidade estava despovoada, mas o lugar era um oásis. Herodes o Grande, ao regressar de Roma, passou por Jericó, deixando no lugar uma guarnição. Reconstruiu a cidade, estendeu seus limites até o Uade El-Quelt, ergueu a fortaleza de Quipros em honra de sua mãe, edificou maravilhosas quintas, o hipódromo e o anfiteatro, além do seu riquíssimo palácio de inverno. Canalizou água. Em 35 a.C., assassinou seu cunhado Aristóbulo. Em 4 a.C., matou em massa os fariseus que retiraram a águia de ouro da porta do templo. Matou seu filho Antípatris e, por último, morreu em Jericó. A estrada do leste que levava a Jerusalém passava inevitavelmente por Jericó, daí a importância da cidade. Nela, os romanos estabeleceram um porto aduaneiro. O lugar do batismo do Senhor Jesus, apontado pela tradição, está perto de Jericó, como também o Monte da Tentação de Jesus. O da Quarentena está dentro de Jericó. A 9 quilômetros de Jericó está a ponte Alembi, sobre o Jordão, que leva para Amã, a antiga Rabat Amon, capital da Jordânia. Belém. Na língua dos amorreus, escrevia-se Bit-Lami, que vem a ser casa do deus Lamu. Divindade assíria no hebraico é Bet-Lehem, casa do pão. No árabe, Beit-Lam, casa da carne. No grego, Betlehem e Beit-Lehem. Joséfo grafou Betleme e a Vulgata registrou Betlehem. Entre os diversos significados da palavra, a The International Standard Bible Encyclopedia diz que Belém quer dizer casa de Davi ou, possivelmente, casa de Lamu. A Bíblia registra 2 lugares com esse nome, Belém de Zebulon, Josué 19:15, e Belém de Judá, Juízes 17:7. Vamos nos ocupar da última. Belém fica entre 8 e 10 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na estrada que vai para Hebrom e Berseba. A entrada para Belém dá exatamente no sepulcro de Raquel, que fica a 1,5 km de Belém. A cidade está mais ou menos 750 metros sobre o nível do mar, fica sobre um alto monte. Por sua posição geográfica, é uma fortaleza natural. Não existem mananciais de água em Belém. Os mais próximos estão 800 metros a sudeste da cidade. A primeira referência a Belém aparece num documento histórico em que o príncipe de Jerusalém reclama a Akenaton do Egito, 1369-1359 a.C., de que Bitlane, cidade da região de Jerusalém, passou ao inimigo do faraó e vale a pena ser reconquistada. Na primeira ocorrência de Belém nas Escrituras Sagradas, ela está relacionada com a morte de Raquel, Gênesis 35:19. Nessa passagem, além de Gênesis 48:7, afirma-se que Efrata é Belém. Nessa ocasião, o patriarca Jacó fugiu dos Siquemitas, com destino a Belém. Gênesis 35, do 1 ao 15. Belém, cidade, foi palco de notáveis acontecimentos. Vale a pena recordá-los. Micaia contratou os serviços de um jovem levita para ser sacerdote de seu ídolo, Josué 17, do 7 ao 13. Concubina do levita da região montanhosa de Efraim, era de Belém e foi ultrajada em Gibeá de Benjamim, Juízes 19. Em Belém, Rute, a Moabita, se encontrou com Boaz, com quem se casou, dando-lhe um filho de nome Obed, que foi pai de Jessé
e este pai de Davi. Rute 4, 21 a 22. Berço natal de Davi, 1 Samuel 16, do 1 ao 14. Davi é ungido rei de Israel, 1 Samuel 17, 12. De Belém, Davi foi enviado a seus irmãos que lutavam contra os filisteus no vale de Elá e matou o temível gigante Golias, 1 Samuel 17, 12 ao 58. Os valentes de Davi romperam as fileiras da guarnição filisteia e foram ao poço de Belém trazer água para Davi. 2 Samuel 23, 14 ao 17. 1 Crônicas 11, 15 e 17. Foi fortificada por Roboão. 2 Crônicas 11, 6. Miqueias profetizou que o Messias nasceria em Belém. Miqueias 5, 2. Jesus nasceu em Belém. Mateus 1, 18, 25 e Lucas 2, 1, 7. Os pastores visitaram o Cristo recém-nascido. Lucas 2, 8, 20. Os magos do Oriente visitaram o menino Jesus. Mateus 2, 1, 12. Matança dos inocentes de Belém por Herodes o Grande. Mateus 2, 13, 23. Muros e portas. Belém foi uma humilde aldeia no tempo de Boaz e continuou a ser no tempo de Davi. Nos dias do nascimento de Jesus, ainda era uma aldeia insignificante. Nas atividades de seu ministério, Jesus nunca visitou Belém. Depois que Roboão fortificou a cidade, ela tornou-se pequena, mas com muros e muitas portas, e foi crescendo intramuros. O imperador Adriano, no século II d.C., arrasou-se e mandou plantar um bosque sagrado para Adonis. Helena, mãe de Constantino, no século IV, mandou descobrir a caverna onde estava o estábulo em que Jesus nasceu e sobre ela construiu a Igreja da Natividade. Veja a foto na página ao lado, que através dos séculos vem sendo reparada, conservada e ampliada. Nesse templo, que atende católicos romanos, gregos e armênios, há no piso uma estrela que assinala o lugar na caverna onde o Senhor nasceu. A cidade sob o domínio israelense cresceu extraordinariamente. Seus muros e suas portas continuam. Seu comércio é fabuloso. O poço. A Bíblia se refere ao poço junto à porta de Belém. 2 Samuel 23, 14, 24. 1 Crônicas 11, 16, 26. Davi, que nasceu e viveu em Belém, conhecia muito bem esse poço. Na ocasião, a cidade estava sob o poder filisteu. Os valentes de Davi romperam as fileiras inimigas, tiraram água e a trouxeram a Davi. Ainda hoje, em Belém, existe um poço que a tradição aponta como o de Davi. Fertilidade do solo. Os campos de Belém ainda hoje conservam a mesma fertilidade e exuberância que nos dias de Noemi. Hoje se cultiva milho, trigo, cevada, oliveira, figo, uva, também se cria gado. Campos de Boaz. O livro de Ruth descreve o romance que resultou no casamento da fiel moabita com Boaz. Homem rico e com muitos bens. Foi nesses campos, hoje são assinalados nos arredores da cidade, que Ruth se encontrou com Boaz. Água. Sempre foi escassa em Belém. A mais ou menos 5 quilômetros ao sul de Belém estão as famosas piscinas de Salomão. São 3 superpostas em forma de escada e cavadas na rocha. A maior mede 160 metros de comprimento por 55 metros de largura e 14 metros de profundidade. Resistindo aos séculos, elas continuam alimentadas com água de chuva e com as de uma nascente que brota a uns 300 metros mais altos. Segundo a tradição, era aqui que Salomão tinha jardins e hortos. Eclesiastes 2, 4 ao 7. O túmulo de Raquel. Sabemos que Jacó sepultou Raquel em Belém, Gênesis 35, 19. Sabemos também que hoje, na entrada de Belém, há uma espécie de mesquita muito bonita e bem cuidada, apontada como o sepulcro de Raquel. Resta-nos agora saber se Raquel está sepultada ali. Se não for este o local
O sepulcro foi, por certo, nas imediações. A sepultura é apenas um monumento da grande realidade. Campos dos Pastores. Nos arredores de Belém, fora da cidade, havia pastores que guardavam os rebanhos durante as vigílias da noite. Lucas 2, do 8 ao 20. O anjo do Senhor foi até eles e lhes deu a grande nova do nascimento de Jesus. Ao ouvirem a palavra do anjo, uns aos outros disseram: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Isso mostra que havia certa distância entre Belém e o campo onde se achavam, e há aproximadamente 2 quilômetros no local desse campo há uma gruta onde os pastores se abrigavam do frio, da chuva e do sol ardente. A igreja romana tem a posse desse campo e construiu um templo nas imediações da gruta. Jope, famosa cidade palestinense, no hebraico escrevia-se Iafo, no egípcio e cuneiforme Iapo, aramaico Iafa, grego Iope, no latim Jope, no árabe Iafa, hoje Jope ou Jafa, beleza, foi incluída nos territórios do Estado de Israel em 1948, porto importante e próspero. Os judeus residentes em Jope, ressentindo-se da limitação da área da cidade, começaram a construir lindas residências de verão numas terras arenosas vizinhas a norte de Jope. Desse bairro nasceu Tel Aviv, montanha da primavera, a maior cidade de Israel. Foi construída sobre o promontório rochoso de pouca altura. Na entrada do porto existe uma rocha no mar que é o lugar apontado pela mitologia, onde Andrômeda foi amarrada para ser devorada pelo monstro marinho e Perseu o matou, libertando-a. A primeira referência a Jope aparece na lista de cidades capturadas por Tutmoses III, 1483-1450. A seguir aparece nas cartas de Tel el-Amirá. Consta ainda da correspondência trocada entre o escriba Amenemope e o oficial egípcio Ori sobre a prosperidade de Jope. No Antigo Testamento, na distribuição das terras entre as tribos de Israel, caiu para Dan, Josué 19:46. Os filisteus investiram sobre Dan, tomando-lhe terras e obrigando-o a procurar lugar em terras do norte, Josué 19:47. Davi libertou Jope completamente. Salomão utilizou o seu porto para receber por jangada a madeira do Líbano, 2 Crônicas 2:16. Esdras também recebeu madeira dos sidônios pelo porto de Jope, Esdras 3:7. Nos apócrifos, muitos judeus foram mortos em Jope. Judas Macabeu foi socorrê-los, mas não conseguiu tomar a cidade. 2 Macabeus 12, do 1 ao 7. Os Macabeus, por fim, a conquistaram em 142 a.C., 1 Macabeus 10, 69 a 85 e 11, do 1 ao 6. E nela permaneceram até 66 a.C., quando Pompeu a incorporou à província da Síria. No Novo Testamento, Atos 9, 36 a 43, registra a vida e o trabalho de Dorcas ou Tabita, também sua morte e ressurreição por instrumentalidade de Pedro. Atos 10 narra a ansiedade espiritual do centurião Cornélio e sua visão de anjos, a vinda de Pedro e a conversão a Cristo do piedoso centurião com sua família. Fora da Bíblia, Jope foi uma das cidades capturadas por Senaqueribe da Síria. Depois do domínio assírio, caiu sob o poder dos sidônios. Artaxerxes III, 358 a 338, tomou-a dos sidônios, libertando-a. Conquistada por Alexandre o Grande, anexada por Ptolomeu I ao Egito após a Batalha de Ipso, 301 a.C., permanecendo com os egípcios até 197 a.C., quando Antíoco III o Grande anexou ao Império Seleucida. O povo de Jope hostilizou a administração de Herodes o Grande, que por vingança construiu Cesareia do Mar. Hoje, Jope
é um grande porto israelense, a cidade de ruas estreitas. Ela foi reconstruída no estilo antigo, é conhecida como a cidade dos artistas. E de vida noturna, onde são vendidas famosas obras de artes. Nazaré. O nome Nazaré aparece apenas no Novo Testamento. A região da Baixa Galileia ficou isolada do restante de Israel por alguns séculos, até que os romanos, pouco antes da era cristã, a incorporassem às demais regiões da Palestina. A região da Baixa Galileia ficou isolada do restante de Israel por alguns séculos, até que os romanos, pouco antes da era cristã, a incorporassem às demais regiões da Palestina. Foi nesse período que apareceu Nazaré. Foi nesse período de alheamento que apareceu Nazaré, a razão por que não é mencionada no Antigo Testamento. No siríaco, lê-se Nasral, no árabe El Nazirá. No grego aparece com 3 grafias, Nazaré, Nazarete ou Nazarate. No latim é Nazarete. Nazaré está edificada sobre um alto e grande monte e uma altitude de 375 metros sobre o mar. Lucas 4:29. Na estação chuvosa, as encostas do monte ficam recobertas de lindas flores nos mais encantados matizes. Talvez disso tenha o nome Nazaré. Talvez disso venha o nome Nazaré. Isto é, da raiz NSR, que quer dizer florescer, resplandecer. Em Guia de Israel, Zev Vilnai informa que de Nazaré para Jerusalém, a 169 quilômetros, passando por Ramala, Lida, Ramataim, Edera e Afula para Tel Aviv, 105 quilômetros para Haifa, 39 quilômetros para Nahalal, 13 quilômetros para Cafarnaum e 47 quilômetros. Nas faldas do outeiro onde está edificada Nazaré, existem restos de uma civilização que floresceu na Idade do Ferro II, 900 a 550 a.C. Além da omissão no Antigo Testamento, Nazaré também não consta nos escritos de Joséfo e nos rabínicos. Era uma cidade desprezada e de má fama. João 1,46. A glória de Nazaré veio com o Senhor Jesus. Maria e José eram noivos quando Gabriel trouxe a Maria a mensagem que ela seria a mãe do prometido Messias. Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Trabalhou até 30 anos na oficina de carpintaria de José, Lucas 3,23, quando foi manifestado a Israel. Desse fato resultou Jesus ser chamado de o Nazareno. Mateus 21:11. Como também seus seguidores. Atos 10:38. De Nazaré saiu para Cafarnaum. Mateus 4:13. Nazaré hoje é a cidade grande com milhares de habitantes, cristão na maioria. O comércio está quase todo nas mãos dos árabes. Nos primeiros séculos cristãos, Nazaré era uma cidade judia. A primeira referência hebreia a Nazaré aparece nos escritos do poeta Eliezer Cali. No século XI, os cruzados elevaram-se à capital da Galileia. No século XIII, voltou ao domínio muçulmano, que durou até a ocupação britânica em 1917. Em 16 de julho de 1948, foi tomada por Israel. O número de edificações históricas em Nazaré é muito grande, eis alguns. Nova Igreja da Anunciação, inaugurada em 1969. É um templo grande, moderno, todo de cimento, armado e muito bonito. Dizem ser o maior templo católico romano do Oriente Médio. Ergue-se, segundo a tradição,
no lugar onde o anjo Gabriel falou com Maria. Quase todas as nações da terra contribuíram para erigir desse santuário, incluindo o Brasil. A Igreja de São José, separada da Igreja da Anunciação por um convento dos franciscanos, foi dedicada em 1914. Pensa-se que foi construída no local onde José tinha a sua carpintaria. Debaixo desse templo estão os restos de uma antiga cisterna. Museu. Junto à Igreja de São José está o museu com peças decoradas de antigos edifícios da região. Igreja Sinagoga Católica grega. Ao lado do templo há uma pequena sinagoga, tida como a que Jesus assistia quando residia em Nazaré. Lucas 4,16. Há outras edificações históricas em Nazaré, como o convento das Damas de Nazaré, a igreja moronita, a mesquita árabe, a fronte da Virgem Maria, a Mensa Christi, a igreja do Anjo Gabriel, a Basílica de Jesus Adolescente, o convento do Temor de Maria, entre outros. Impressionante em Nazaré é a Rua dos Carpinteiros. Paramos diante de uma oficina dessas, onde trabalhava um homem com seus 45 anos e seu filho adolescente de mais ou menos 15 anos. Lembramos-nos de José e Jesus. De 1957 para cá, os judeus começaram o Kiryat Natzrat, um subúrbio ao oriente da cidade e só para judeus, com grandes indústrias que garantem mão de obra para centenas. Cafarnaum, um importante centro comercial da Baixa Galileia, escolhida por Jesus como o quartel-general de suas atividades messiânicas, mencionada exclusivamente nos evangelhos, Mateus 4 vezes, Marcos 3, Lucas 4 e João 5. A palavra vem da combinação de Kefar mais Naum, a aldeia de Naum. No passado, uma tradição judaica reverenciava na região um túmulo atribuído ao profeta bíblico Naum. Algumas versões erradamente grafam Capernaum. Se a palavra vem de Kefar, a legítima grafia deve ser Cafar, não Caper. Alguns autores atribuem ao termo o significado de aldeia de consolação. A localização da famosa cidade causou as mais acesas polêmicas através dos séculos. Foram duas as correntes principais. Uma localizou Cafarnaum com Pedro Belon no segundo quartel do século XVI em El Minayá, sítio próximo de El Tibigá, a mais ou menos 3 quilômetros de Tel Rum, e notáveis orientalistas o seguiram. No entanto, em 1878, os defensores de que Cafarnaum ficava em Tel Rum apresentaram provas irrefutáveis de sua localização. Hoje os especialistas aceitam sem reservas essa segunda versão. Tel Rum, hoje comprovado até pela arqueologia do moderno Estado de Israel, é a Cafarnaum dos Evangelhos. Flávio Joséfo se refere duas vezes a Cafarnaum e Cafarnaum, para onde foi levado ferido depois de uma queda de cavalo, quando combatia o rei Agripa. Em sua segunda referência, alude a uma fonte de abundantes águas. Esta deve ser, sem dúvida, El Tabigá, identificada como El Miniá. As ruínas vistas hoje em Cafarnaum devem ser da sinagoga reconstruída no século II ou III desta era. Foi levantada exatamente no local onde o centurião romano construiu a que o Senhor frequentava. Lucas 7, 5. Depois da derrota de Bar Kokhba, Bar Kokhba 132 a 135 d.C., no segundo século cristão, os judeus, fugindo
as iras de Adriano concentraram-se na Galileia. Foi neste tempo que reconstruíram a sinagoga. O imperador Constantino, no século IV, encarregou a um tal Yosef, conde de Tibérias, um judeu cristão, que construísse uma igreja em Cafarnaum. No final do século IV, a peregrina Egeria visitou a cidade e fez alusão à sinagoga e à casa de Pedro. Cafarnaum foi destruída em 665 d.C., com o tempo foi soterrada. As ruínas de Tel Rum medem 1 quilômetro de comprimento por 300 metros de largura. A noroeste do Mar da Galileia ficava Cafarnaum. Em 1894, os franciscanos compraram o local. Em 1905, os próprios franciscanos continuaram o trabalho arqueológico. Descobriram a sinagoga e a reconstruíram, fazendo dela uma maravilhosa maquete. É um edifício retangular com 24,40 metros por 18,60 metros, cuja frente dava para Jerusalém. Na parte sul estava o Tebá, caixa onde se guardava o rolo da lei. Na entrada à direita estava o Bamá, púlpito para Azan, cantor da lei. No ângulo noroeste estava o Matrunaim, acesso para a corte das mulheres, e depois o Bet Hazefer, escola para as crianças num pátio exterior. Numa coluna se lê: Alfu, filho de Zobidá, filho de Yohanan, fez essa coluna. Seja abençoado. O Senhor Jesus Cristo passou 18 meses ou mais do seu ministério terreno em Cafarnaum.